Boa noite, galera do YouTube. É eu aqui de novo, tá? Arquimedes de Caratinga, o Dr. Ayato Kiki, para atender aí algumas solicitações no canal e postar um vídeo a mais, visando nele principalmente aqueles que querem iniciar no mundo das armas de ar comprimido. Houveram muitos pedidos e comentários e eu decidi fazer um vídeo. Gostaria de lembrar que é o meu parecer e que eu não sei tudo e não sou o dono da verdade. O vídeo aborda este tema aqui, escolhendo a primeira arma, iniciando no tiro esportivo. Porque há muitas pessoas que se encantam com o tiro esportivo e realmente ele é belo em todos os aspectos, prazeroso, extraordinário, mas ficam na dúvida: o que eu devo saber para eu me iniciar? Que arma eu compro? Que conhecimento básico eu tenho que ter? Então, pensando nestes detalhes, segue aí um vídeo que é uma sugestão do Dr. Ayato do Arquimedes aqui de Caratinga. A escolha da primeira arma pode representar a permanência ou não do atirador no esporte do tiro esportivo. Por que, Dr. Ayato? Por dois motivos básicos. O primeiro deles é esse aqui: a pessoa se considerar apta ou não. Às vezes a pessoa compra uma arma, uma carabina ruim, e acha que o esporte não é para ele, porque ele não consegue acertar, ele não consegue ter êxito. E às vezes o problema não é ele. Ele comprou uma arma que não é precisa, que é ruim, para a distância que às vezes ele está atirando, ela não é adequada. Ele acaba se considerando uma pessoa não apta para o tiro e desiste de permanecer na arte do tiro. Então, escolher bem a primeira carabina ajuda a pessoa a ficar incentivado, motivado a continuar. Porque eu digo sempre uma coisa: o tiro é um dos poucos esportes que o prazer e o retorno é imediato. Então, logo que você puxou o gatilho, se aquilo no qual você fez a sua mira caiu, você acertou, o prazer e a satisfação veio imediatamente. Mas tem gente que não continua porque se considera inapta, porque escolheu a arma errada. O segundo motivo é se a arma é adequada ou não para a pessoa. Muita gente acaba até saindo do tiro esportivo por causa disso. Compra uma arma que não é adequada para ele. Então, uma arma que vai ficar muito pesada para ele carregar, uma arma que faz muito barulho e incomoda a vizinhança onde ele está. O seu sucesso no tiro não depende só de você, depende também da arma que você vai comprar. Por isso é importante a boa escolha da primeira arma. Fatores que mais levam as pessoas a abandonar a prática do tiro. Dentro de tudo que eu conheço, que eu acompanho há muitos anos e que eu vi muita gente ingressar e desistir, alguns fatores foram sempre uma constante nessa desistência. Eu elenquei alguns aqui e vou colocá-los aí na tela. Uma das coisas que leva a pessoa a abandonar, a desistir do tiro é isso aqui, ó: o uso de uma arma de baixa qualidade. Pessoas às vezes falam assim: ah, não, mas arma de pressão não vale nada, não, isso não dá para nada, não comprei uma, mas não furo nem uma latinha, a 15 metros eu não acerto nada, eu vou caçar, não tem nada que eu acerto, que eu abato. Então a pessoa comprou uma arma de baixa qualidade e julga que o mundo das armas de ar comprimido é como aquela arma que ele comprou e ele desiste, ele esquece que não é. Pelo contrário, o mundo das armas de ar comprimido hoje tem opções para todos os gostos e para todos os preços e para todas as aplicações. Um outro motivo é a compra de uma arma inadequada para o espaço a ser usado. A pessoa mora num apartamento, mora num condomínio, ele compra uma arma muito potente, aí dentro de casa, quando ele dispara, ele começa a incomodar vizinhos, ele não tem um lugar que ele pode usar ela adequadamente, porque ela é inadequada para o espaço. A pessoa tem que pensar isso: onde eu moro? Outro motivo também é o uso não social da arma.
A pessoa compra, vocês vão ver, muita gente está atrás e às vezes passa por isso, e de repente a família se opõe, porque o uso da arma não se encaixa bem no meio que ele vive, na sociedade, no círculo de vida dele. Às vezes vizinho começa a implicar: ô cara, você está dando tiro aí, rapaz, está me prejudicando aqui, me atrapalha, é o perigo disso aqui. Então a pessoa desiste do tiro, porque ele é tão reprimido, ou a liberdade dele é tão cerceada por opiniões contrárias ou situações adversas, que ele desiste. Mas eu quero dizer que nenhum desses motivos que eu vou elencar aqui são motivos para desistir. Para todos eles tem meio de sair, tá? Outro detalhe também é o uso repreensível da arma. A pessoa amanhã começa a sofrer repreensões, ou por parte de autoridades, ou por parte de círculos superiores. A pessoa está atirando para o lado do quintal dos outros, atirando em ave que está no telhado de vizinho, né? Atirando às vezes num momento que é um momento de silêncio, não é aquele momento adequado para atirar, está de noite ou está muito cedinho, é um prazer para você, mas às vezes incomoda alguém, e a pessoa começa a ser passível de repressão, até de autoridades, de militares mesmo, e ele desiste, cara, nós não dá certo. Então isso tudo são fatores que levam algumas pessoas a essa desistência. Outro detalhe é esse aqui, ó, dificuldade de inserção, impossibilidades e tiro de gravata. O que é isso? A pessoa compra, vai todo animadinho com a arma dele, mas ele não consegue entrar num clube de tiro, porque o clube de tiro fica longe da cidade dele, porque a mensalidade é cara, porque ele não tem meio de se locomover com a arma, ele acaba desistindo. Ou então uma coisa, o tiro elitizado de gravata, ele chega lá no clube de tiro e ao invés daqueles que são atiradores já mais velhos, mais experientes e consequentemente atiradores que poderiam ajudar no aconselhamento, no treinamento, ao invés deles chegarem a abraçarem esses novos, eles os tratam à margem. Às vezes eles têm uma armazinha mais básica, eles começam a tratá-los como se, por eles estarem começando, aqueles que já estão há mais tempo, têm armas melhores, condições melhores, começam a achar que eles não precisam de atenção, e eles às vezes começam a ver o cara que tem um equipamento melhor, fazer um tiro mais preciso, mais bacana, e ele não consegue com a dele, mas não consegue aproximar dessas pessoas. Por quê? Porque é um grupo que a gente chama de tiro de gravata, que se sente superior, porque tem um equipamento melhor, porque tem uma condição socioeconômica melhor, e ele começa às vezes a gerar divisas dentro do campo do tiro e prejudica que a pessoa consiga se inserir, né, no meio. Agora é bom, fica um conselho aí, você está iniciando, saiba chegar, ser camarada legal, conquistar as pessoas que estão ali também no clube, porque sempre onde a gente vai na prática do tiro tem gente bacana disposta a te ajudar, disposta a fazer alguma coisa para você. Outro detalhe também é a descoberta tardia de que não é o esporte adequado para si. Às vezes a pessoa não tem uma queda em si para o tiro, acha bonito, mas acaba optando e depois acaba desistindo. O que eu devo fazer? Bom, segue aqui alguns conselhos. Procurar conhecer o esporte para evitar erro na opção pelo mesmo. Outro detalhe que você deve fazer também é, se possível, procurar ter contato com uma arma e experimentá-la. Se você conhece uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma arma que usa com responsabilidade, peça ele para te ensinar, para deixar você atirar algumas vezes, experimente. E dentro dessa experiência, descubra, não, eu gosto ou não, eu quero permanecer ou não no esporte. Outro detalhe é conhecer as limitações pessoais, locais e nacionais para a prática desse esporte. Porque há limitações que são pessoais. Às vezes a pessoa mora, como eu falei, num condomínio, num apartamento, e ali ele não vai poder ter um contato muito grande, uma área muito grande, para praticar o seu esporte. É uma limitação pessoal, é dele, ali, da situação dele. Outra hora são limitações locais. Há locais que às vezes a pessoa não tem liberdade de usar a sua arma, né? As pessoas se opõem, uma chácara, as pessoas são contra, ficam falando, fazendo colocações. Então conheça as limitações para você saber se você vai poder praticar o tiro. E as limitações nacionais. No nosso país, infelizmente, o tiro com arma de ar comprimido tem limitações por causa das leis vigentes aí, mas ainda é uma das modalidades que nós podemos praticar.
discutir o assunto nos âmbitos envolvidos direta e indiretamente na prática do esporte. Você quer começar? Procure seu vizinho, pratique sempre a política de boa vizinhança. Fala, eu estou querendo comprar uma espingardinha de pressão, vai ser para eu dar uns tiros aqui no meu quintal mesmo, aqui na minha área. Eu gostaria que você entendesse, não vou usá-la agressivamente, nem de forma... É só mesmo uma diversão, estou te comunicando, tá, que eu vou comprar. E se você fizer isso, normalmente você já tira do cara, desarma ele a possibilidade de ficar criando confusão com você, no condomínio, no apartamento, na sua área onde você mora, tá? E outro detalhe é avaliar a melhor forma de adequar a arma a ser escolhida ao campo de prática. Procure direitinho ver que arma é apropriada para o lugar onde você vai praticar, porque existe uma arma apropriada para cada lugar. Isso para quem está começando, porque depois que começa a pessoa já passa para outro nível. Quanto à escolha da arma, é uma dúvida de muita gente. Doutor Ayata, como que eu escolho uma arma? Qual a melhor arma a ser escolhida? O que eu faço? Bom, segue aqui alguns conselhos, por exemplo, quanto ao calibre, que é uma dúvida de muita gente. Eu uso, qual eu compro? O calibre 4,5, 5,5 ou 6 milímetros? A pessoa fica na dúvida, gente, qual é melhor? Então eu vou falar aqui para iniciantes, tá? Para quem já é mais avançado, agrega outras coisas, mas para quem está começando, coisas básicas sobre as vantagens que cada calibre apresenta para um iniciante. Por exemplo, o calibre 4,5. Quais são as vantagens do calibre 4,5 para quem está começando? Eu gosto muito desse calibre. As vantagens são essas, que a munição é mais barata, a caixa de chumbinho é bem baratinha, exige menor esforço na busca de precisão, você precisa de compensar menos, de ter uma empunhadura, sempre ela deve ser firme, a sua empunhadura, mas o 4,5 facilita até aquele que tem um pouquinho de deficiência na empunhadura fazer acertos melhores, tá? O calibre 4,5 tem tiros mais planos a longas distâncias, então se você tiver um ambiente que não é muito varrido por ventos, você vai conseguir a longa distância disparos com mais facilidade com o calibre 4,5. Tá? Ele também tem um menor grau de letalidade, Deus que livre, mas em caso de acidentes, né, o grau de injúria causado por ele é um pouco menor. Estamos falando aqui em casos mesmo de acidentes que acontecem. E outra coisa, ele é mais exigente quando empregado em caça. Eu vou caçar, então ele vai exigir de você um pouco mais. A caça no Brasil, na maioria dos estados, é proibida, mas com o calibre 4,5 você precisa se aproximar mais da vítima, porque ele transmite menos energia. Você precisa de mirar em lugares onde o acerto ali, mesmo com pouca energia, é fatal. Então ele é mais exigente quando empregado em caça, que muita gente compra com esse objetivo. Então essas são as vantagens do calibre 4,5. E o calibre 5,5 então? Que é o calibre mais popular aqui no Brasil. Quais são as vantagens dele para quem quer comprar como iniciante na prática do esporte? A vantagem é o seguinte: maior variedade de munições, tá? Que munições, vocês perdoem, tá? Maior variedade de munições. Você encontra uma gama muito grande de munições disponíveis no mercado, preparadas e produzidas para o calibre 5,5. Maior esforço na busca de precisão. Como ele é um chumbo mais pesado e mais área dele, por ele ser maior, vai sofrer resistência do ar, ele declina mais depressa, perde velocidade mais depressa. Então, para tiros a média distância, a longa, ele precisa de um esforço maior, de certos conhecimentos para que se tenha precisão com ele. Outro detalhe, ele tem mais energia, principalmente a longas distâncias. O impacto dele chega com mais potência, mais poder de destruição a longas distâncias. O grau de letalidade dele é moderado, né? Bom grau de letalidade, para quem gosta de caçar, ele já é uma opção boa, bem adaptado ao emprego da caça. E um outro detalhe é facilidade em ser comercializado. Você tem uma carabina 5,5, quase todo mundo, se anunciar que quer vender, quase todo mundo quer. A 4,5 as pessoas já acham, muita gente pensa, é fraquinha, não quero, mas a 5,5
é fácil de comercializar e é o calibre que mais se adaptou ao Brasil. Vamos falar então agora do calibre 6mm, que já tem aí no nosso país algumas armas usando esse calibre aí. As vantagens desse calibre para o iniciante: menor variedade de munições, tem pouca munição sendo produzida para ele. A Chacal, a CBC, alguma outra pouca aí está produzindo munição no tamanho de 6mm. Então vai comprar, você sabe que você não vai ter uma variedade muito grande de munições no Brasil, não. Um outro detalhe desse calibre, para quem quer começar, ele exige maior esforço na busca de precisão, porque as molas precisam ser mais fortes por causa do peso do chumbo. Então você vai precisar de um esforço maior para dominar o recuo, a precisão, para conseguir tiros mais precisos. Ele é excelente para transportar energia a médias distâncias. Então, para caça a média distância, ele é o ideal. Mas a longa distância o chumbo é mais pesado e também mais a área dele sofre interferência no arrasto, resistência do ar. Então, a longa distância ele declina muito depressa. Ele tem um excelente grau de letalidade. Como eu falei, para caçar, o calibre é esse. É muito bom. Indicado para o emprego na caça e demanda bom esforço para uso, peso e manobrabilidade. Ele, para você usar ele, você precisa de suportar bem o peso, que as armas normalmente nesse calibre são um pouquinho mais pesadas, e para bascular ele, uma arma 6mm é bem pesado também. Então, dentro do que eu falei aqui, você vai olhar qual que é o mais indicado para você iniciar, e você sabe basicamente para que cada calibre desse responde, embora vá muito mais adiante. Pois bem, se falamos dos calibres, uma coisa também que os atiradores ficam na dúvida na hora de comprar é no que diz respeito à construção da arma, principalmente no que tange isso aqui, ó, a coronha da arma. A pessoa olha e não sabe se ele compra uma coronha de madeira ou de polímero, e se isso faz ou não diferença na escolha de uma arma. Então eu quero aqui fazer uma colocação dizendo o seguinte: é questão de gosto. Uns gostam mais de madeira, outros de polímero. Eu particularmente prefiro madeira. E é questão também de estética. Tem gente que acha a arma de polímero toda pretinha mais bonita, outra acha de madeira mais linda. Também é o meu caso. Eu acho a arma de madeira muito bonita, coronha de madeira muito bonita. Porém, ambas as versões deve ser levado em consideração o fator peso e densidade, porque isso influi na harmônica do campo. Porque às vezes estão produzindo aí coronhas de polímero e você olha, ela é encorpada, mas ela é oca, aí ela é levinha. Aí quando você pega o peso total da arma, a arma pesa aí seus 2 kg, 2 kg e um pouquinho, você não consegue acertar, mesmo com a arma boa, de uma marca muito boa. Por quê? Porque tiraram peso, tiraram densidade da coronha, e os entendidos em arma dizem o seguinte: a coronha atira e não a arma. A coronha é muito importante porque ela atua na harmônica do cano. Quem quiser saber sobre o que é harmônica, tem no meu canal aí vídeos falando sobre canos e harmônica no cano, você vai entender direitinho. Então você quer madeira ou coronha, olha direitinho se ela é densa, se ela tem peso, se isso não foi só para tirar peso da arma, porque se tirou peso, a coronha pode ser linda, mas você vai ter um problema sério para poder acertar com a sua arma. Então aqui você vai saber escolher entre as duas a que mais se adequa a você. Outro detalhe: características essenciais numa arma. Há características que não devem faltar numa arma. Há muitas, mas aqui eu vou falar aquelas que é para o iniciante na hora de comprar levar em consideração. Por exemplo, possibilidades de melhorias e customizações. Porque às vezes você vai começar com a arma básica, mas depois você não acha gás RAM para pôr nela. Você não consegue trocar o gatilho dela por um gatilho melhor, mais leve. Então olhe quando você vai comprar, se a arma que você está interessando, se você quiser migrar para o gás RAM depois, você tem como migrar. Se você quiser trocar o gatilho, você já tem um gatilho melhor para ela. E todas as demais melhorias que pode ser feito numa arma. Então considere essas possibilidades. Olhe também se ela tem presença de trilhos ou rabo de andorinha para montagem de lunetas. Às vezes é uma arma tão básica, aí amanhã você não olha isso, quando você compra quer pôr uma luneta, não tem um lugar adequado para você fixar a luneta. Condições e viabilidade de manutenção e reposição de peças.
Às vezes você comprou importada, na hora que ela der um problema ou precisar de uma peça, você não consegue aquela peça no mercado para comprar e a arma fica encravada, parada na sua mão. Olha, também se tem quem faz manutenção daquele tipo de arma, que pode acontecer de dar um problema, e aí se não tiver peça e manutenção? Olha se a arma é amistosa com agregados diversos, principalmente lunetas. A pessoa anda comprando em algumas armas e arrependendo que depois põe luneta, ela quebra a luneta. Então pesquise se ela suporta bem lunetas, se ela é amigável com lunetas, isso é muito importante. Outro detalhe, personalização de recursos, porque a arma vem com ajustes de fábrica, recursos de fábrica, mas é bom que esses recursos possam ser também manuseados e adaptados pelo próprio atirador. Recursos como, por exemplo, ajuste de mira. Se ela tiver ajuste de mira na massa de mira e na alça de mira, melhor ainda. Peso e curso do gatilho, porque tem arma que não tem. Se o gatilho for pesado, é com aquele peso que você vai ter que fazer seu disparo. Então olhe se ela tem o gatilho ajustável, se a mira é ajustável, porque isso vai te ajudar a usar melhor a sua arma. Peso de pelo menos 3,2 kg para a arma Springer. Uma arma Springer é bom que ela tenha pelo menos 3,2 kg de peso. Tem problema ter menos? Não. Mas normalmente armas muito leves ficam muito ruins de precisão. Pode ter muita tecnologia, mas às vezes ficam imprecisas. Então olhe o peso na hora de comprar. Outro detalhe, menor grau possível de componentes construídos em plástico. Você vai comprar, olha, se não uma arma tem muita coisa em plástico, não, porque acaba não aguentando, quebrando. De preferência que plástico nela ou polímero seja o menor grau possível. Você então vai ter uma boa arma. Ainda quanto à escolha, arma versus ambientes versus propósito. Leve em consideração o seguinte: para ambientes confinados e pequenos, armas mais silenciosas e menos potentes. Outro detalhe, para ambientes maiores e campos de tiro, se você tiver condição, já compre logo uma mais potente, mais elaborada, porque você tem área ali para atirar e você vai ter, então, possibilidade de fazer tiros ainda mais extraordinários com a sua arma. Ainda dentro desse aspecto, se o propósito é precisão, se alcançam melhores resultados com armas menos potentes, gastando de 40 a 45 quilos, por exemplo. Então, você quer precisão? Não compra arma se for Springer. PCP não tem esse problema, mas se for Springer, não compre muito potente. Agora, se o seu propósito é potência, saiba de uma coisa: em 99% das armas Springers, aquelas que se quebra o cano para armar, se alguém não sabe o que é uma arma Springer aí atrás da tela aí, em 99% dessas a potência amputa a precisão extrema. Salvo, como eu disse, as PCPs não têm esse problema. Você vai ter precisão. Você atira num pires, você vai acertar uma distância maior, num prato, mas igual a maioria dos atiradores quer atirar em moeda, querem atirar em coisa menorzinha. A arma muito potente, é difícil você conseguir bons acertos a longa distância, a não ser usando chumbos muito balanceados e que não são dos mais baratos. Vamos adiante aqui então. Algumas dicas para iniciar no esporte sem gastar muito. Então fica aqui algumas sugestões. Por exemplo, uma boa carabina, a carabina B19S no calibre 4,5, principalmente se tiver gatilho já personalizado e kit de gazan ali dos seus 40, 45, é uma excelente arma. Carabina Gamo Big Cat 4,5 ou 5,5, é baratinha também. É uma arma muito boa também, de uma precisão para o iniciante muito boa, né? A Multipump Weber e Rebel 4,5 ou 5,5, porém atente, porque eu comprei e a minha vazava e nem autorizada resolveu o problema do vazamento. Mas se ela já tiver corrigido esse problema de buchas ali, é uma carabina excelente para o iniciante, ela é baratinha também. A minha custou R$600 para vocês terem ideia. Pena que veio vazando. A Cometa Galaxy Series 4,5, principalmente com gás de 40 kg, ela é barata também e é muito precisa. Carabina Multipump Crossman M4 calibre 4,5, também uma armazinha muito precisa. O pessoal pergunta: mas tem muito tempo que você tem a sua, ela já deu problema? Nunca deu problema. Isso aqui são apenas algumas sugestões para iniciantes.
de carabinas mais baratas, mas que você vai comprar e vai ter um bom retorno no seu tiro, alegria e iniciar muito bem na prática. Aí pode ser que qualquer uma dessas você compre, ela vem com um problema. Aconteceu comigo de comprar uma muito cara, uma carabina de R$1.900, foi a minha Cometa Fuse, ela veio cheia de problema. Eu precisei de consertar ela todinha. Mas se não for uma falta de sorte, são armas que vão te atender muito bem. Dicas para quem quer investir um pouco mais. Não, eu quero comprar já uma carabina melhor um pouquinho. Me dá uma dica aí, doutor Ayato. Então tá, vai aí. Carabina PCP. Se você puder comprar uma PCP, pode comprar, que normalmente, geralmente, todas são muito boas. São muito boas mesmo. Quanto mais cara elas, melhor ainda. A Sumato, então, é um sonho, tá? E outras mais aí. A D-State, nossa, extraordinária. Eu tenho um dinheirinho a mais, compre um HW. Todas são boas da HW. Se você puder priorizar, algumas dessas são de cano fixo, são excelentes. Pode comprar sem SUS, que são armas muito boas. Carabina Gamo CFX Royal, na categoria Spring, a mais precisa, com a qual já atirei até hoje. Carabina BSA, também produzida pela Gamo, muito boa. Carabina Cometa New Fênix, a minha, então, uma coisa de doida. Pode investir um pouquinho mais, é uma arma excelente. Carabina Cometa Fusion, ela é muito boa, porém, um detalhe que eu faço dela, ela é mais exigente com munição. A munição para ela tem que ser uma munição melhor, que não chega a ser aquela munição de primeira, mas você pagou um pouquinho mais no chumbinho, ela é excelente para você atirar também. Então fica aí apenas uns conselhos, e eu espero que esse detalhe aqui dessa aula explique para quem quer iniciar fatores que você deve observar e levar em consideração para iniciar no seu esporte, tanto no aspecto no que diz respeito ao calibre, à arma e ao lugar onde a prática de tiro vai acontecer na sua vida, ok? Mas digo de antemão, venha para esse esporte, que ele é excelente, é prazeroso, você vai ter alegrias, você vai formar um grupo grande de amigos, e ele é muito gostoso de ser praticado. Use sempre com responsabilidade, construa através da sua arma e do seu esporte amizades e simpatia. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Gostou? Dá um joinha no canal aí, que a gente sabe como o conteúdo está chegando, tá? Abração, galera. Tchau, tchau.